Fala galera, e aí, beleza? Bem, hoje o episódio é sobre a apologia de Sócrates. Então pessoal, a Apologia de Sócrates é uma obra muito bacana da primeira etapa. Bem, eu poderia ficar falando pra caramba, fazer resumo, link, mas eu vou fazer uma percepção diferente. Por que ler Apologia de Sócrates? Bem, se você está acompanhando o canal, está sempre estudando, qual é o objetivo de estudar literatura? Decifrar o mundo, fazer você o quê? Pensar sobre o mundo. A Apologia de Sócrates nada mais é do que a condenação de Sócrates por corromper a juventude. Bem, então esse tema é extremamente moderno, é um tema extremamente contemporâneo. Por quê? Porque o ato de pensar corrompe os jovens? Ixi, eu acho que não. Pois é, a gente vive uma sociedade cheia de regras, mas essas regras são as regras verdadeiras? Do respeito, da dignidade, da virtude. Bem, regras essas comentadas na obra Apologia de Sócrates. Sócrates argumenta o tempo inteiro que não houve crime. Muito pelo contrário, ele era um cara ético, era um cara que o discurso e a prática elas se equiparavam, se igualavam no dia a dia. E aí os jovens começam a pensar a importância de não ter só lábia, né? Que naquele contexto eram os sofistas. Bem, e aí eu volto de novo. Qual é o nosso objetivo no canal? Não é pensar a literatura e como ela pode transformar a sua visão de mundo? Pois é uma obra difícil? Não é uma obra fácil. A verdade é que as obras de filosofia, elas não são difíceis, só que o nosso hábito de ler filosofia, que é raríssimo, né pessoal, transforma a obra numa obra difícil. Mas é uma obra curiosa, por quê? Primeiro, a obra Apologia de Sócrates nem foi escrita por Sócrates. Há quem diga que, inclusive foi Platão que escreveu, né? Há quem diga que talvez nem seja a fala de Sócrates, mas a visão de Platão sobre o que Sócrates poderia ter se posicionado a respeito dessa concepção de sociedade. Diga-se de passagem, por que o Pais escolheu essa obra? Eu vou destacar 3 questões comentadas lá nos objetos de avaliação. A primeira é a questão da construção das leis. E aí a gente pode ir fazendo um link presente e passado, que é a questão do julgamento justo. Será que Sócrates teve um julgamento justo? Será que os argumentos utilizados por Sócrates eram verídicos e ele merecia ser condenado? Primeira questão, né? Uma outra questão é como nós, seres humanos, temos que nos adaptarmos ao mundo. Pensa, não é fácil, né, pessoal? Um mundo de regras totalmente diferentes daquelas que a gente acredita. Pois é, e aí o Sócrates? Sócrates prefere morrer a se corromper pela sociedade. Olha só, novamente uma cabeça diferente do tempo, né? E naturalmente a sociedade corrompendo e fazendo você ter que aceitar esse mundo. Bem, fazendo uma linha temporal, na atualidade, se você é um cara que pensa, se você é um cara que questiona, você não é o chato? Né? O professor Eurípides está lá fazendo você pensar, fazendo você refletir a importância da literatura, a importância da métrica, ler o Machado de Assis. O que o povo fala de mim? Nossa, você é um chato. Outra coisa, os direitos humanos. Os direitos humanos, eles não discutem a importância do direito humano, do julgamento justo. Será que todos nós vivemos, ou quando condenamos alguém, ou quando ouvimos alguém, vamos opinar sobre essas questões, será que a gente faz um julgamento justo? Então a obra Apologia de Sócrates é uma obra extremamente contemporânea. A dificuldade estética, lembra aí das funções da literatura? Então olha só, as funções da literatura vão contribuir muito para você entender o quesito dificuldade dessa obra. Por quê? Porque é uma obra de época, né, pessoal? 300 anos antes de Cristo. E mesmo assim, a obra traz assuntos muito contemporâneos para a nossa sociedade. E aí, novamente, você está vendo as imagens passando aí e fica pensando, será que você ser justo ou será que você ter um comportamento
ético? Essas são as discussões feitas na obra. Será que você o tempo inteiro contra-argumentar, sabendo que as suas verdades é que estão corretas, mas esse mundo aprega outras verdades? E aí, pessoal? Pois é, a Apologia de Sócrates é uma pedida muito boa. Você vai encontrar N resumos aí pelo YouTube, pela internet, comentários. Mas aí eu pensei, poxa, fazer um episódio discutindo a Apologia de Sócrates e discutir a questão de corromper a juventude, e na atualidade, será que existem obras corrompendo a juventude? Fazendo você pensar sobre a sociedade? Ou será que essas obras fazem você remar contra a maré? Porque a gente vive numa sociedade que é bonito ser feio, né, pessoal? Uma sociedade que prega o quê? Consumismo, né, pessoal? Que prega imediatismo, você pensar, você é tido como chato, tá viajando. Então a Apologia de Sócrates faz o jovem do primeiro ano começar a entender o processo da construção do pensamento filosófico. E aí a gente ainda pode contrapor com a obra A Constituição Federal e a obra O Príncipe de Maquiavel. Todas essas obras observam aspectos jurídicos, observam aspectos da construção das leis e o ser humano no mundo, tanto que a gente precisa se adaptar. Bem, eu digo para você, é uma pedida? É. É uma obra legal? É. É uma obra difícil? É. Mas está bem na hora de você começar a ler obras um pouco mais cognitivas. Ah, você não entendeu essa percepção literária? Então você tem a opção de assistir aí os episódios para gostar de ler ou das funções da literatura. Diga-se de passagem que a morte de Sócrates na ótica da literatura pode ser vista pelo gênero que, pessoal? Elegia. Ó, essa cena de Tomara cicuta, né, pessoal? Uma elegia. Tem vários outros aspectos, não só a morte de Sócrates, mas a percepção do mundo de Sócrates na ótica de quem? De Platão. Então é uma obra super legal, é uma obra inteligente, mas lembre-se, não é uma obra para você ver nas vésperas do Paz ou para você ler de hoje para amanhã. Não, é uma obra para você pensar em cada fala de Sócrates e perceber que, será que quando ele fala que ele corrompeu a juventude, será que a juventude não estava indo muito na conversinha lá, ó, dos sofistas? E aí ele começa a mostrar que a atitude dele, a vivência, a experiência, o que ele demonstrava, as atitudes batiam com o pensamento dele, não convence? Vou terminar com uma frase assim, ó, uma frase que até o diretor da minha escola diz assim, ó: falas convencem, mas atitudes arrastam. Já ouviu esse ditado? Então vale a pena você ler a Apologia de Sócrates e pensar nessas ações de Sócrates e como isso pode mudar você, jovem leitor, ou até mesmo a galera que está acompanhando e está querendo pensar na arte literária. É uma obra muito cognitiva, sim, é uma obra muito cognitiva. É uma obra estética, sim, tem muitas referências de época. Então tem que dar uma estudadinha na parte de história lá. Mas beleza? Gostou, pessoal? Simples, curtinho. Na próxima semana a gente vai falar sobre O Príncipe de Maquiavel. Tudo bem? Então dê o seu like, inscreva-se no canal e ó, se perdeu um pouquinho nesses conceitos, então você tem aí ó, clica aí nas aulas de quê, pessoal? De funções da literatura para você poder perceber um pouquinho essas nuances. E no mais, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Ah, já ia esquecendo, galera, ó, tô acompanhando direto o canal do professor Fernando Salles. Ele tá fazendo análises legais de outras obras do Paz, inclusive, né? Tem um episódio sobre Vidas Secas, eu coloquei no último episódio. Agora ele está fazendo algumas interpretações de músicas que vale a pena. Quem sabe aí o Fernando não vai fazer uma análise, por exemplo, do Camaro Amarelo? Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo episódio.